Em 1656, um jovem chamado Baruch de Spinoza cometeu o maior sacrilégio intelectual da história ocidental ao fazer algo aparentemente simples. Ele abriu a Bíblia e começou a contar cadáveres. Não mortes naturais nem acidentes, apenas execuções, massacres e extermínios ordenados diretamente pela voz divina. O dilúvio de Noé, as pragas do Egito, Sodoma transformada em cinzas, os primogênitos mortos em seus berços, cidades inteiras passadas ao fio da espada durante a conquista de Canaã, rebeldes engolidos pela terra, multidões fulminadas por pestilências celestiais. Quando terminou a soma, o resultado o deixou paralisado diante do papel. 2.400.000 mortes atribuídas diretamente ao Criador, contando apenas os episódios onde a Bíblia fornece cifras específicas. Se incluímos o dilúvio, onde o texto afirma que toda a carne que respirava sob o céu foi destruída exceto 8 pessoas numa arca, o total dispara para algo entre 25 e 33 milhões de seres humanos exterminados por ordem celestial. Agora vem o contraste que vai abalar tudo o que você pensa saber sobre bem e mal nas Escrituras Sagradas. Satanás, o príncipe das trevas, o pai da mentira, o adversário, o nome que usamos há milênios para definir o mal absoluto no universo, mata na Bíblia inteira exatamente 10 pessoas. Os 7 filhos e 3 filhas de Jó, ninguém mais. E mesmo essas 10 mortes aconteceram com autorização expressa do Altíssimo. Conforme o próprio livro de Jó descreve em detalhes, Satanás compareceu diante do trono celestial, solicitou permissão para testar o servo fiel, e Deus concedeu. 10 mortes autorizadas contra milhões ordenadas, o vilão cósmico contra o herói das Escrituras. A matemática não admite interpretações. Os números estão impressos em cada tradução, em cada edição, em cada Bíblia que já foi publicada desde Gutenberg, esperando pacientemente que alguém tivesse a coragem de fazer a aritmética básica que 3.000 anos de tradição religiosa evitaram cuidadosamente. Spinoza fez essa conta, e os líderes de sua comunidade reagiram com o pânico de quem vê os alicerces de seu poder ameaçados. Primeiro tentaram comprá-lo, oferecendo 1.000 florins anuais, fortuna considerável para a época, se concordasse em guardar silêncio sobre suas descobertas. Ele recusou. Então veio a maldição, o Sherem mais devastador já registrado na história judaica. Amaldiçoado seja de dia, amaldiçoado seja de noite, amaldiçoado ao deitar, amaldiçoado ao levantar, amaldiçoado ao sair, amaldiçoado ao entrar. Que o Eterno jamais o perdoe, que a fúria divina o consuma, e lance sobre ele todas as imprecações contidas no livro da lei. 23 anos de idade, banido para sempre de sua família, proibido de se aproximar a menos de 4 côvados de qualquer membro de seu antigo povo, transformado em fantasma vivo entre os seus. O crime que justificou tamanha brutalidade institucional foi simplesmente aritmética. Somar o que estava escrito nas próprias páginas que aquelas autoridades religiosas juravam venerar como palavra infalível do Criador. A verdade incômoda é que esses números sempre estiveram disponíveis para quem quisesse ver. Gerações inteiras de fiéis leram as mesmas passagens, ouviram as mesmas histórias nos cultos e sinagogas, cantaram os mesmos salmos de louvor ao Deus misericordioso, sem jamais pausar para calcular o custo humano da narrativa que celebravam com tanta devoção. O dilúvio não é apenas uma história sobre recomeço e arco-íris. É o registro detalhado de um afogamento em massa que incluiu bebês de colo, mulheres grávidas, crianças que ainda não sabiam andar e anciãos que jamais haviam cometido qualquer transgressão pessoal. A Páscoa não é somente celebração de libertação. É a comemoração de uma noite onde o anjo da morte percorreu cada lar egípcio, executando o filho mais velho de cada família, incluindo o primogênito do escravo que moía no moinho, que nenhuma culpa tinha nas decisões políticas do faraó. A conquista de Canaã não é simplesmente a chegada triunfante à terra prometida. É uma campanha sistemática de extermínio, onde Josué recebe ordens divinas explícitas de não deixar nada que respirasse com vida nas cidades conquistadas. Homens, mulheres, crianças, idosos, até mesmo o gado deveria ser passado ao fio da espada
para que a terra ficasse purificada para os novos habitantes. Isso não é interpretação tendenciosa, nem propaganda ateísta. Está escrito em Deuteronômio, em Josué, em Juízes, em Samuel, em Reis. Basta abrir o texto, ler os versículos e ter a honestidade mínima de confrontar o que está impresso com o que nos ensinaram a acreditar desde a infância. Spinoza teve essa honestidade, e ela lhe custou absolutamente tudo que um ser humano pode perder sem morrer. Passou o resto de sua existência polindo lentes de óculos para sobreviver, morando em quartos alugados, em casas de pessoas tolerantes o suficiente para abrigar um excomungado, escrevendo tratados filosóficos que só seriam publicados após sua morte, porque nenhum editor queria associar seu nome àquelas ideias perigosas. Morreu aos 44 anos com os pulmões destruídos pelo pó de vidro que inalava diariamente em seu ofício humilde, pobre, solitário e ainda oficialmente amaldiçoado por sua comunidade de origem. Mas as ideias que ele teve a coragem de pensar e escrever sobreviveram à maldição, à pobreza e ao esquecimento. Albert Einstein mantinha um retrato de Spinoza em seu escritório e, quando perguntado se acreditava em Deus, respondia: "Acredito no Deus de Spinoza." Goethe o considerava o mais sublime dos pensadores. Hegel declarou que filosofar seriamente exigia necessariamente passar pelo pensamento spinozano. Um jovem excomungado que poliu lentes para não morrer de fome acabou influenciando os maiores gênios dos séculos seguintes, simplesmente porque teve a audácia de fazer uma conta que todos os outros evitavam. O que faremos nas próximas horas é percorrer exatamente o mesmo caminho que Spinoza trilhou sozinho há mais de 300 anos. Vamos abrir o Gênesis e examinar em detalhes o primeiro grande extermínio divino, contando os afogados do dilúvio. Vamos ao Êxodo acompanhar cada uma das 10 pragas e somar seus mortos. Vamos ao Levítico documentar as execuções rituais ordenadas pela lei. Vamos a Números. Que ironia esse nome! Catalogar as pestilências e os castigos coletivos. Vamos a Josué registrar metodicamente a conquista sangrenta de Canaã, cidade por cidade, massacre por massacre. Vamos percorrer Juízes, Samuel e Reis, documentando cada intervenção letal do Altíssimo nos assuntos humanos. Depois de compilar esse dossiê completo, vamos colocá-lo lado a lado com o histórico de Satanás nas mesmas escrituras. 10 mortos no livro de Jó, todos autorizados pelo próprio Deus, e nenhum outro em qualquer outro livro bíblico. O contraste será tão brutal, tão impossível de ignorar, que você precisará decidir por si mesmo o que fazer com essa informação. Não estou aqui para destruir a fé de ninguém, nem para fazer propaganda de ateísmo militante. Estou aqui porque acredito profundamente, como Spinoza acreditava, que uma espiritualidade construída sobre ignorância deliberada não é espiritualidade genuína, é apenas uma forma sofisticada de prisão mental. Se a sua relação com o divino só sobrevive porque você sistematicamente evita ler certas passagens das Escrituras que considera sagradas, talvez seja a hora de descobrir o que essas passagens realmente dizem, e se, depois de confrontar honestamente todos os números e todos os massacres, você ainda conseguir encontrar algo sagrado nesse texto, uma camada simbólica mais profunda, um significado espiritual que transcende a literalidade sangrenta. Então sua fé terá passado pelo teste mais rigoroso que existe e emergido infinitamente mais forte. De qualquer modo, você não sairá dessa jornada sendo a mesma pessoa que entrou. Spinoza certamente não saiu. Ele entrou como um jovem prodígio da comunidade judaica portuguesa, destinado a se tornar rabino, e saiu como o filósofo mais influente da modernidade, aquele que ousou pensar Deus de uma forma completamente nova, precisamente porque teve coragem de confrontar o Deus antigo com seus próprios números. Vamos começar pelo Gênesis, pelo relato da criação, e pela primeira vez que a palavra morte saiu dos lábios do Criador como promessa e ameaça. Abrimos o Gênesis, e antes mesmo de chegar ao capítulo 10, encontramos o maior evento de extermínio em massa da história registrada, sagrada ou profana. O dilúvio de Noé não é simplesmente uma história sobre um homem justo construindo um barco para salvar animais enquanto a chuva cai.
É o relato detalhado de como o Criador do universo olhou para sua própria criação, declarou-se arrependido de tê-la feito e decidiu afogá-la inteira como solução para o problema do mal humano. O texto do Gênesis, capítulo 6, é explícito em sua brutalidade teológica. Os versículos 5 a 7 declaram: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Pare um momento e processe o que esse texto está afirmando. O ser que a teologia tradicional descreve como onisciente, aquele que conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras, está declarando arrependimento. O ser que supostamente planejou cada detalhe da criação desde a eternidade está admitindo que cometeu um erro ao criar a humanidade. E a solução que esse ser, infinitamente sábio, encontra para corrigir seu próprio erro não é enviar profetas, não é mudar os corações humanos através de revelação. Não é simplesmente recomeçar com novos seres criados do nada. É afogar todos os existentes, incluindo animais que nenhuma maldade moral poderiam ter cometido. A narrativa prossegue com as instruções para a construção da arca e a seleção dos animais. Mas o momento crucial vem no capítulo 7, versículos 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Todo ser vivente, toda carne que se movia, tudo que tinha fôlego de vida, extintos da terra. Agora vamos aos números, porque é nos números que a magnitude desse evento se revela em toda a sua brutalidade. Os estudiosos de demografia histórica estimam que a população mundial na época que a tradição bíblica atribui ao dilúvio, algo em torno de 2460 a.C., segundo a cronologia bíblica literal, variava entre 5 e 10 milhões de pessoas. Alguns cálculos mais conservadores sugerem algo em torno de 1 milhão, enquanto outros mais generosos chegam a 15 milhões. Vamos usar uma estimativa média de 5 milhões para sermos justos com o texto. 5 milhões de seres humanos afogados em 40 dias e 40 noites de chuva incessante, mais os meses subsequentes em que as águas cobriram a terra. Entre esses 5 milhões, quantas eram crianças? Se aplicarmos proporções demográficas típicas de sociedades pré-industriais, onde a taxa de natalidade era alta e a expectativa de vida baixa, podemos estimar que pelo menos 40% da população tinha menos de 15 anos de idade. Isso significa 2 milhões de crianças e adolescentes afogados pelo Deus que o Salmo 145 descreve como bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Quantas eram mulheres grávidas? Em sociedades com alta taxa de fertilidade, aproximadamente 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva estavam grávidas a qualquer momento. Isso significa centenas de milhares de mulheres gestantes, carregando fetos que nunca haviam respirado, nunca haviam tido uma escolha moral, nunca haviam cometido qualquer pecado que pudesse justificar sua execução sumária, afogadas junto com seus bebês ainda não nascidos. Quantos eram idosos que haviam vivido vidas inteiras sem jamais cometer os crimes que o texto atribui genericamente à humanidade corrompida? Quantos eram deficientes mentais que não tinham capacidade cognitiva para pecar? Quantos eram recém-nascidos de dias ou semanas, que nada sabiam do mundo além do leite materno e o calor do colo de suas mães? Todos afogados, sem exceção, sem julgamento individual, sem possibilidade de arrependimento, sem aviso prévio além daquele dado a um único homem em uma região específica do mundo antigo. O texto bíblico nos convida a imaginar a cena.
As águas subindo, as pessoas correndo para terrenos mais altos, escalando árvores, subindo em telhados, nadando desesperadamente enquanto a chuva não para de cair. Mães erguendo seus bebês acima da cabeça enquanto a água sobe até seus pescoços. Pais tentando manter famílias inteiras flutuando enquanto a exaustão vence. Gritos, súplicas, orações dirigidas ao mesmo Deus que havia ordenado o extermínio. E depois, gradualmente, o silêncio. Dentro da arca, Noé e sua família, 8 pessoas ao todo, ouviam o que estava acontecendo do lado de fora. O texto não menciona se os punhos desesperados batiam contra o casco de madeira, se vozes suplicavam para entrar, se os gritos dos afogados perturbavam o sono dos escolhidos. O silêncio do texto sobre esses detalhes é ensurdecedor. E aqui está o aspecto que a teologia tradicional raramente confronta. Segundo a própria narrativa bíblica, esse extermínio não funcionou. O objetivo declarado era eliminar a maldade da terra, purificar a criação humana de sua corrupção moral. E o que acontece imediatamente após o dilúvio? Noé planta uma vinha, produz vinho, embriaga-se, e seu filho Cam comete algum tipo de transgressão envolvendo a nudez do pai. Um episódio tão vergonhoso que resulta na maldição de Canaã. A maldade humana sobreviveu ao dilúvio porque estava dentro da própria arca, nos únicos sobreviventes que Deus havia escolhido preservar. O que isso significa teologicamente? Se Deus é onisciente, ele sabia de antemão que o dilúvio não resolveria o problema do mal humano. Se sabia disso, por que procedeu com o extermínio? Se não sabia, então não é onisciente. De qualquer forma, 5 milhões de pessoas morreram por uma solução que não solucionou nada. Spinoza foi um dos primeiros pensadores a confrontar essa contradição lógica sem desviar o olhar. Em seu tratado teológico-político, ele argumentou que essas narrativas não podiam ser tomadas como registros históricos literais de ações de um ser infinitamente perfeito, porque atribuíam a esse ser características incompatíveis com a perfeição, arrependimento, que implica mudança de opinião e, portanto, imperfeição no julgamento original, ira desproporcional, que implica desequilíbrio emocional, e crueldade coletiva, que implica incapacidade de distinguir entre inocentes e culpados. A resposta tradicional a essas objeções sempre foi alguma variação de "os caminhos de Deus são misteriosos" ou "não nos cabe questionar a justiça divina". Mas Spinoza rejeitava essas evasivas como intelectualmente desonestas. Se a justiça divina é completamente incompreensível para a razão humana, então a palavra justiça perde qualquer significado quando aplicada a Deus. Poderíamos igualmente chamar as ações divinas de injustiça ou arbitrariedade. As palavras se tornam vazias quando removemos delas qualquer conteúdo que possamos compreender. O dilúvio é apenas o primeiro item em nossa contagem, e já estamos na casa dos milhões. A arca ainda nem encalhou no Monte Ararat, e o Deus bíblico já possui um histórico de mortes que supera qualquer tirano da história humana. Faraós, Césares, conquistadores, ditadores modernos. Nenhum deles conseguiu eliminar uma porcentagem tão grande da população mundial em um único evento como o dilúvio representa na narrativa bíblica. Este é o Deus do amor. Este é o Pai Celestial. Este é o ser que bilhões de pessoas agradecem todos os dias antes das refeições e em cujo nome abençoam seus filhos antes de dormir. Os números estão apenas começando. Se o dilúvio representa o extermínio em massa mais abrangente das Escrituras, as 10 pragas do Egito representam algo talvez mais perturbador: a crueldade sistemática, prolongada e deliberadamente escalonada. Não foi um único evento catastrófico, mas uma série de 10 golpes progressivos, cada um mais devastador que o anterior, culminando no assassinato seletivo de crianças em escala nacional. O contexto que o próprio texto bíblico estabelece torna a narrativa ainda mais problemática. Êxodo capítulo 7, versículo 3. Registra Deus dizendo a Moisés: "Eu endurecerei o coração de Faraó." E novamente no versículo 13, o coração de Faraó se endureceu. E no capítulo 9, versículo 12, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Essa frase,
O Senhor endureceu o coração de Faraó aparece repetidamente ao longo da narrativa das pragas. Processe as implicações dessa declaração. Segundo o próprio texto bíblico, Deus deliberadamente manipulou a mente do governante egípcio para impedi-lo de libertar os israelitas. Por que faria isso? O texto responde no capítulo 9, versículos 15 e 16. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas satisfeito da terra. Mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra, para mostrar poder. Para que seu nome fosse anunciado, Deus endureceu o coração de Faraó, especificamente para ter justificativa para enviar mais pragas, mais sofrimento, mais morte, tudo como demonstração de força. Vamos aos números das pragas, porque cada uma delas teve um custo humano que a narrativa tradicional minimiza ou ignora completamente. A primeira praga transformou toda a água do Egito em sangue. Êxodo 7, versículos 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio. Sem água potável por 7 dias inteiros, quantos egípcios morreram de desidratação? Quantos bebês, incapazes de sobreviver mais que 1 ou 2 dias sem líquido? Quantos idosos fragilizados? Quantos doentes que dependiam de hidratação adequada? O texto não fornece números específicos, mas especialistas em sobrevivência humana sabem que 7 dias sem acesso à água limpa em um clima desértico como o egípcio seria fatal para uma porcentagem significativa da população, especialmente os mais vulneráveis. A segunda praga trouxe rãs em quantidade tão grande que infestaram casas, camas e fornos. A terceira transformou a poeira da terra em piolhos que cobriram homens e animais. A quarta encheu o país de moscas em enxames tão densos que a terra foi corrompida. A quinta foi uma pestilência que matou todo o gado dos egípcios: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Pare nessa quinta praga, todo o gado. Em uma economia agrária como a egípcia, o gado não era apenas alimento, era força de trabalho para arar campos, transporte, fonte de leite para alimentar crianças, riqueza armazenada, sacrifício religioso. A morte de todo o gado significava colapso econômico, fome nos meses seguintes, famílias inteiras caindo na miséria absoluta. Quantos egípcios morreram de fome nos anos subsequentes porque perderam seus animais de trabalho e não puderam plantar ou colher adequadamente? A sexta praga trouxe úlceras e tumores sobre homens e animais. A sétima foi chuva de granizo tão violenta que feriu tudo o que estava no campo, desde os homens até os animais, e o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores. Êxodo 9, versículo 25 confirma: mortes humanas, destruição de colheitas inteiras, árvores frutíferas quebradas, mais fome por vir, mais mortes lentas nas semanas e meses seguintes. A oitava praga foram gafanhotos que cobriram a face de toda a terra, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo. Qualquer esperança de recuperação agrícola foi eliminada. O Egito, celeiro do mundo antigo, transformado em terra estéril. A nona praga foi escuridão total por 3 dias, escuridão que se apalpava, segundo o texto. Nenhum egípcio conseguia ver seu vizinho ou levantar-se de seu lugar. Considere o terror psicológico, o pânico, os acidentes fatais em uma escuridão tão densa que era física. E então veio a 10ª praga, a final, a mais devastadora de todas. Êxodo capítulo 12, versículos 29 e 30. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Você está ouvindo o que esse texto está dizendo? Não havia casa onde não houvesse um morto. Toda a família egípcia perdeu seu filho mais velho naquela noite.
O primogênito do faraó, com certeza, mas também o primogênito do cativo que estava na prisão. Que culpa tinha o prisioneiro nas decisões políticas de Faraó? Que culpa tinha o filho do prisioneiro? A escrava que moía no moinho, mencionada em Êxodo 11, verso 5, também perdeu seu primogênito. Que poder ela tinha para influenciar a política egípcia? Nenhum. Mas seu filho morreu do mesmo jeito. Vamos calcular conservadoramente. A população do Egito Antigo é estimada entre 3 e 5 milhões de pessoas. Se considerarmos uma média de 5 pessoas por família, temos algo entre 600 mil e 1 milhão de famílias. Se cada família perdeu seu primogênito, estamos falando de 600 mil a 1 milhão de mortos em uma única noite. 600 mil a 1 milhão. Crianças na maioria. Bebês de colo. Meninos que haviam acabado de dar seus primeiros passos. Adolescentes no limiar da vida adulta. Jovens adultos com famílias próprias. Todos mortos enquanto dormiam. Pelo anjo da morte, enviado por Deus, como demonstração de poder. E aqui está a parte que você precisa ouvir, que talvez nenhum pastor ou padre jamais tenha dito a você. Existe algo que você carrega, talvez sem saber, que conecta você diretamente a esse evento. Se você cresceu em uma tradição judaica ou cristã, você provavelmente já celebrou a Páscoa de alguma forma. E a Páscoa, a festa mais sagrada do calendário judaico, a celebração que Jesus realizava com seus discípulos na última ceia, é especificamente a comemoração dessa noite. O cordeiro pascal que os israelitas comiam representava o sangue nos umbrais das portas que fez o anjo da morte passar por cima das casas israelitas enquanto executava os filhos egípcios. Cada celebração de Páscoa, cada seder judaico, cada missa de Quinta-feira Santa é, em sua origem, a comemoração de um massacre de crianças em escala nacional. E aqui, pensando em tudo isso que estamos descobrindo juntos, preciso fazer uma pausa para falar diretamente com você. Você chegou até este ponto da jornada, o que significa que algo dentro de você valoriza a verdade mesmo quando ela incomoda. Você não desligou quando os números começaram a aparecer. Você não fugiu quando o retrato do Deus bíblico começou a divergir da imagem que talvez tenha recebido na infância. Isso faz de você um buscador, alguém raro. E se essa reflexão está provocando algo em você, raiva, tristeza, libertação, confusão ou qualquer mistura dessas emoções, eu quero ouvir. Escreva agora nos comentários o que você está sentindo ao confrontar esses números. Essa contagem de corpos está mudando alguma coisa na forma como você enxerga as Escrituras? Está confirmando dúvidas que você já tinha em silêncio? Ou está provocando uma resistência que você quer expressar? Seja o que for, sua voz importa aqui. Porque não estamos apenas assistindo a um vídeo. Estamos participando de uma conversa que Spinoza começou há 300 anos e que nunca terminou. Uma conversa sobre o que significa adorar, sobre o que significa ser moral, sobre quem realmente é o vilão quando abrimos os textos sagrados e lemos o que está escrito. E se você quer continuar essa jornada comigo até o final, se quer ver aonde esses números nos levam quando completarmos a contagem, inscreva-se agora no canal, porque o que vem nos próximos blocos vai tornar tudo o que você viu até aqui parecer um aquecimento. Estamos apenas no Êxodo, e os livros de Números, Deuteronômio e Josué ainda estão à nossa frente, cheios de massacres que fazem as pragas do Egito parecerem moderadas. Inscreva-se, ative o sininho, e vamos juntos até onde essa contagem nos levar. Porque a verdade, como Spinoza sabia, é a única coisa que realmente liberta. Saímos do Egito com os israelitas, atravessamos o Mar Vermelho, onde, aliás, todo o exército egípcio foi afogado, adicionando mais algumas dezenas de milhares ao nosso contador, e chegamos ao deserto do Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei. É aqui que descobrimos algo perturbador sobre a legislação que Deus entrega a seu povo escolhido. A pena de morte é prescrita com uma frequência que faria qualquer código penal moderno parecer brandura pura. Vamos catalogar algumas das ofensas capitais listadas no Levítico e em outros livros da Torá. Trabalhar no sábado. Morte. Levítico 23, verso 3. Todo aquele que fizer algum trabalho naquele dia será eliminado do meio do seu povo.
Êxodo 35, verso 2, é ainda mais explícito. Será morto. Amaldiçoar pai ou mãe, morte. Levítico 20, verso 9. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Adultério. Morte para ambos os envolvidos. Levítico 20, verso 10. Homossexualidade masculina. Morte. Levítico 20, verso 13. Relações com a sogra. Morte para todos os três envolvidos, por fogo. Levítico 20, verso 14. Bestialidade. Morte para a pessoa e para o animal. Levítico 20, versos 15 e 16. Necromancia ou mediunidade. Morte por apedrejamento. Levítico 20, verso 27. Blasfêmia. Morte. Levítico 24, verso 16. E não são apenas prescrições abstratas. O texto registra execuções específicas realizadas sob essa lei. Em Números 15, versículos 32 a 36, encontramos o caso do homem que foi encontrado recolhendo lenha no sábado. Os israelitas o trouxeram diante de Moisés, que consultou Deus sobre o que fazer. A resposta divina foi direta: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. E assim foi feito. Um homem executado por juntar gravetos no dia errado da semana. Em Levítico 24, versículos 10 a 23, um homem de mãe israelita e pai egípcio blasfemou durante uma briga. Foi trazido diante de Moisés, que novamente consultou Deus. A sentença: tira o blasfemador para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e toda a congregação o apedrejará. O texto confirma que a sentença foi executada, mas as execuções individuais por violações da lei são apenas uma parte menor da contagem de corpos nos livros de Levítico e Números. O verdadeiro terror estatístico vem das pestilências e castigos coletivos enviados diretamente por Deus contra seu próprio povo por diversas ofensas. Em Números 11, os israelitas começaram a reclamar sobre a comida no deserto, expressando saudade da variedade alimentar que tinham no Egito. A resposta divina veio em duas partes. Primeiro, versículo 1. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na extremidade do arraial. Quantos morreram nesse incêndio divino? O texto não especifica, mas os que estavam na extremidade do arraial sugere um número significativo. Depois, Deus enviou codornizes em quantidade absurda, quase 2 côvados de altura sobre a face da terra. Mas junto com a carne veio uma praga. Versículo 33. Estando ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma grande praga. Em Números 16, encontramos a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. A punição foi tríplice e espetacularmente violenta. Primeiro, versículos 31 a 33. A terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu sua boca e os tragou com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. 250 líderes que se aliaram à rebelião foram então consumidos por fogo divino. E quando o povo murmurou no dia seguinte contra Moisés por causa dessas mortes, Deus enviou uma praga que matou 14.700 pessoas antes que Arão conseguisse fazer expiação e deter o anjo destruidor. 14.700 mortos, por reclamarem das execuções do dia anterior. Em Números 21, o povo novamente murmurou contra Deus e contra Moisés por causa das dificuldades do deserto. A resposta: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muita gente de Israel. Muita gente. O texto não especifica o número, mas claramente estamos falando de centenas ou milhares. Em Números 25, homens israelitas começaram a ter relações com mulheres moabitas e a participar de cultos a Baal-Peor. A reação divina foi imediata. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Moisés ordenou que os juízes matassem todos os homens que haviam se unido a Baal-Peor. Enquanto essa execução em massa estava em andamento, um israelita trouxe uma mulher midianita para sua tenda à vista de toda a congregação.
O sacerdote Finéias atravessou ambos com uma lança. Só então a praga que Deus havia enviado cessou. Versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. 24.000 mortos por relações sexuais com mulheres estrangeiras e participação em culto religioso rival. Vamos somar apenas os números específicos mencionados até agora nos livros de Levítico e Números, excluindo os casos onde o texto diz apenas muitos ou grande número, sem especificar. 14.700 na praga após a rebelião de Corá. 24.000 na praga de Baal-Peor. Isso já nos dá 38.700 mortos apenas nesses dois eventos específicos, sem contar os consumidos pelo fogo, os tragados pela terra, os mordidos pelas serpentes, os executados individualmente por violações da lei. E estamos apenas no deserto. Os israelitas ainda nem chegaram à terra prometida. Há um padrão emergindo desses relatos que Spinoza identificou com clareza cirúrgica em sua análise. O Deus do Antigo Testamento parece peculiarmente disposto a castigar coletivamente por ofensas individuais. Quando alguns israelitas pecam, milhares morrem. Quando alguns líderes se rebelam, suas famílias inteiras, incluindo crianças, são tragadas pela terra. O conceito de responsabilidade individual, pedra angular de qualquer sistema ético coerente, parece completamente ausente dessa teologia. Spinoza argumentava que essas narrativas refletiam não a natureza de um Deus real, mas as concepções primitivas de divindade que prevaleciam entre os povos antigos do Oriente Médio. Todos os deuses daquela região e época eram caprichosos, violentos, ciumentos e dados a punições coletivas desproporcionais. O Deus de Israel, conforme descrito nesses textos, não era exceção. Era simplesmente a versão hebraica de uma teologia comum a assírios, babilônios, egípcios e cananeus. Isso não significa que não exista um Deus real, Spinoza argumentava. Significa apenas que esses textos não podem ser tomados como descrições precisas desse Deus. São documentos humanos, escritos por homens com entendimentos limitados, refletindo as ansiedades, violências e estruturas de poder de suas épocas. Mas para aqueles que insistem na literalidade e inerrância das Escrituras, esses números apresentam um problema insolúvel. Como reconciliar um Deus de amor com 38.000 mortos em 2 pragas apenas? Como harmonizar misericórdia infinita com execução por apedrejamento de um homem que juntou lenha no sábado? Os números não permitem evasivas. Estão ali, preto no branco, esperando que alguém tenha a honestidade de somá-los. Se Levítico e Números nos mostram a aplicação da violência divina contra o próprio povo escolhido, Deuteronômio nos revela algo ainda mais perturbador: os mandamentos explícitos para a guerra de extermínio contra outros povos. Não são narrativas de eventos passados, são ordens diretas, atribuídas à própria voz de Deus, instruindo os israelitas sobre como tratar as nações que encontrariam ao entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 20 estabelece as regras de guerra para cidades distantes: matar todos os homens, tomar mulheres, crianças, animais e bens como despojo. Brutal, certamente, mas consistente com as práticas de guerra da Idade do Bronze. Porém, o versículo 16 introduz uma categoria especial: mas das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida nada que tenha fôlego. Nada que tenha fôlego. O versículo 17 especifica quais povos recebem esse tratamento. Antes destruirás totalmente os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Destruir totalmente. O termo hebraico usado é eren, dedicação ao extermínio, aniquilação completa como oferenda a Deus. Não apenas derrotar militarmente, não apenas conquistar, exterminar. Deuteronômio 7, versículos 1 a 2, repete e expande o mandamento. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu,
e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Não terás piedade. O texto continua nos versículos 3 a 5, proibindo casamentos mistos e ordenando a destruição dos locais de culto cananeus. Derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Por que essa brutalidade? O versículo 6 oferece a justificativa teológica. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Povo escolhido. As outras nações, por implicação, não são escolhidas, e povos não escolhidos podem, devem, ser exterminados para dar lugar aos escolhidos. Deuteronômio 25, versículos 17 a 19, adiciona outro povo à lista de extermínio, os amalequitas. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito, quando o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças, apagar a memória. Não apenas matar os vivos, mas eliminar tão completamente que nem a lembrança de sua existência sobreviva. Esses mandamentos não são incidentes isolados ou exageros retóricos. São o fundamento teológico para o que virá no livro de Josué, a conquista de Canaã como guerra santa de extermínio. Cada cidade destruída, cada população massacrada será justificada por referência a esses textos de Deuteronômio. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais problemático do ponto de vista moral. Os povos cananeus estão sendo punidos por pecados que ainda não cometeram. Em Gênesis 15, versículo 16, Deus explica a Abraão por que seus descendentes só herdarão a terra depois de 400 anos no Egito. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Os amorreus, e por extensão os outros povos cananeus, estão sendo pré-julgados. Deus sabe que suas iniquidades atingirão um nível que justificará o extermínio, mas esse nível ainda não foi atingido na época de Abraão. Os descendentes de Abraão precisam esperar 400 anos para que os cananeus mereçam seu extermínio. Isso significa que, segundo a própria lógica do texto, os cananeus que serão exterminados por Josué não são os mesmos que cometeram as iniquidades que encheram a medida. São os descendentes, várias gerações depois. Punição transgeracional por pecados de ancestrais. E quais eram esses pecados terríveis que justificavam o extermínio? Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Lista: sacrifício de crianças, adivinhação, agouraria, feitiçaria, encantamentos, necromancia. Práticas religiosas que os israelitas consideravam abomináveis. Mas aqui está a ironia brutal. Os israelitas, ao executarem o Herem, o extermínio total ordenado por Deus, estariam matando crianças em escala muito maior do que qualquer sacrifício infantil cananeu poderia ter feito. Para punir povos por matarem algumas crianças em rituais religiosos, Deus ordena o massacre de todas as crianças desses povos. A matemática não fecha. Spinoza observou essa contradição com a clareza que lhe era característica. Se o objetivo divino era acabar com práticas cruéis como o sacrifício infantil, o método escolhido, genocídio completo, era infinitamente mais cruel do que o problema que pretendia resolver. Um Deus genuinamente bom e onipotente teria inúmeras alternativas menos sangrentas: mudar os corações dos cananeus, enviar profetas para convertê-los, simplesmente transportar os israelitas para uma terra desabitada. Mas o Deus de Deuteronômio escolhe o extermínio, e não um extermínio qualquer. Um extermínio ritualizado, sacralizado, transformado em ato de devoção religiosa. Matar cananeus não é apenas permitido, é ordenado. Poupar vidas cananeus não é misericórdia, é desobediência punível. 1 Samuel 15 registra o caso do rei Saul, que derrotou os amalequitas, mas poupou o rei Agag e os melhores animais do rebanho. O profeta Samuel confrontou Saul com palavras devastadoras.
Por que não obedeceste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? A punição de Saul foi perder o reino. Mostrar misericórdia a um rei derrotado era pecado grave. Samuel então pessoalmente despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal, um profeta de Deus, executando pessoalmente um prisioneiro de guerra desarmado, porque o rei havia sido misericordioso demais. Esses são os valores morais do Deuteronômio. Esses são os mandamentos que o texto atribui diretamente à voz divina no Monte Sinai. Misericórdia é fraqueza. Genocídio é obediência. Extermínio é adoração. Os números específicos do que esses mandamentos produziram só aparecem no próximo livro, quando Josué executa as ordens recebidas por Moisés. Mas o fundamento está aqui, em Deuteronômio, a base teológica para o massacre sistemático de populações inteiras em nome do Deus de Israel. O livro de Josué é essencialmente um catálogo de massacres. Cidade após cidade, população após população, os israelitas executam os mandamentos de extermínio recebidos em Deuteronômio com eficiência metódica. O texto registra esses eventos não como tragédias ou males necessários, mas como vitórias gloriosas e demonstrações da fidelidade divina às suas promessas. Começamos com Jericó, capítulo 6. Após as famosas 7 voltas ao redor das muralhas e o soar das trombetas, os muros caem e o exército israelita entra. Versículos 21. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto na cidade havia, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento, desde o menino até ao velho, crianças explicitamente incluídas no extermínio. Animais domésticos também, não como botim de guerra, mas como vítimas do Érem, da aniquilação total dedicada a Deus. Quantas pessoas viviam em Jericó? Estimativas arqueológicas sugerem uma população entre 1.000 e 2.000 habitantes para uma cidade da Idade do Bronze daquele tamanho. Todas mortas. Homens, mulheres, crianças, idosos, bebês de colo. Todos, exceto Raabe, a prostituta e sua família, poupadas por terem ajudado os espiões israelitas. De Jericó, o exército avança para Ai, capítulo 8. A primeira tentativa de conquista falha porque um soldado israelita chamado Acã havia secretamente guardado para si objetos do despojo de Jericó, violando o mandamento de destruição total. Acã é descoberto, e o versículo 25 do capítulo 7 descreve sua punição. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, havendo-os apedrejado com pedras. Note o plural. Os queimaram. Os apedrejou. Acã não morreu sozinho. Seus filhos e filhas morreram com ele, punidos pelo pecado do pai. Com Acã eliminado, Deus autoriza novo ataque a Ai. O resultado, capítulo 8, versículos 24 a 25. E todos os moradores de Ai caíram ao fio da espada, até serem consumidos. E todo Israel voltou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. 12.000 mortos em um único dia. O texto é específico. Não muitos ou grande número, 12.000 corpos humanos. Depois de Ai, o capítulo 10 narra a campanha contra a coalizão de 5 reis amorreus que tentaram resistir à invasão. Josué derrota o exército aliado em Gibeon, e enquanto os soldados inimigos fogem, versículo 11, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Mais mortos por intervenção direta de Deus, pedras caindo do céu, do que pelos soldados israelitas. E esse foi apenas o prelúdio. Os 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna. Josué ordenou que fossem trazidos, humilhou-os fazendo seus comandantes pisarem em seus pescoços. E então executou-os pessoalmente, pendurando seus corpos em árvores até o pôr do sol. O restante do capítulo 10 é uma lista de cidades conquistadas e exterminadas na campanha sulista. Maquedá, versículo 28, todos os que nela havia destruídos, ninguém restou. Libna, versículo 30,
feriu ao fio da espada e a todos os que nela havia. Não deixou nela ninguém. Laquis, versículo 32, a feriu ao fio da espada e a todos os que nela havia. Eglon, versículo 35, totalmente a destruíram naquele dia e feriram ao fio da espada e a todos os que nela havia. Hebron, versículo 37, a feriu ao fio da espada, como também ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todos os que nela havia. Não deixou ninguém. Debir, versículo 39, a feriu ao fio da espada, e totalmente destruiu a todos os que nela havia. Não deixou ninguém. A frase se repete como um refrão macabro. Não deixou ninguém. Não deixou nela ninguém. Todos os que nela havia. Cidade após cidade, extermínio após extermínio. O versículo 40 resume a campanha. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Não deixou ninguém de resto, mas destruiu totalmente a tudo o que tinha fôlego, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Como ordenara o Senhor Deus de Israel. O capítulo 11 descreve a campanha do norte, contra outra coalizão de reis cananeus, liderada por Jabim, rei de Azor. Versículos 10 a 12. E Josué tomou a Hazor, e feriu a espada seu rei, porquanto Hazor era antes a cabeça de todos esses reinos. E feriram ao fio da espada a todos os que nela havia, destruindo-os totalmente. Nenhum restou que tivesse fôlego, e a Hazor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, totalmente os destruindo, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. Hazor era a maior cidade de Canaã na época, com população estimada entre 20 e 40 mil habitantes. Todos mortos. O versículo 20 oferece uma reflexão teológica sobre por que os cananeus não tentaram negociar a paz. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não tivessem piedade deles, antes fossem desarraigados, como o Senhor ordenara a Moisés. O mesmo padrão do Êxodo. Deus endurece os corações dos inimigos para que não busquem paz, garantindo assim que a guerra de extermínio prossiga conforme planejado. Os cananeus são privados até mesmo da possibilidade de rendição, porque Deus manipula suas mentes para que resistam e sejam destruídos. Vamos tentar estimar o total. Jericó. Aproximadamente 1.000 a 2.000. Ai, 12.000 especificados. Hazor, 20 a 40.000. As outras cidades listadas variavam em tamanho, mas se atribuirmos uma média conservadora de 2.000 habitantes por cidade, e contarmos apenas as cidades explicitamente mencionadas como totalmente destruídas nos capítulos 10 e 11, são cerca de 20 cidades, chegamos a 40.000 adicionais, somando algo entre 75.000 e 100.000 pessoas exterminadas na conquista de Canaã, conforme relatada no livro de Josué. Homens, mulheres, crianças, idosos, recém-nascidos, todos dedicados ao Érem, ao extermínio sagrado ordenado pelo Deus de Israel. 100.000 mortos nas páginas de um livro que escolas dominicais ensinam como história de fé e obediência. Com a morte de Josué, o livro de Juízes assume a narrativa e a violência não diminui, apenas muda de caráter. Se Josué apresentava guerras de conquista com objetivos territoriais claros, Juízes nos mostra um ciclo repetitivo de apostasia, opressão estrangeira, clamor a Deus e libertação violenta. Cada ciclo produz novos cadáveres, novas contagens para adicionar ao total. O primeiro juiz significativo é Eude, capítulo 3. Ele assassina Eglon, rei de Moabe, cravando uma espada curta em seu ventre tão profundamente que a gordura cobriu a lâmina. Depois lidera os israelitas contra os moabitas, matando 10.000 homens, todos robustos e todos homens de valor, e não escapou nenhum. 10.000 mortos em uma única campanha. Débora e Baraque, capítulo 4, derrotam o exército cananeu de Sísera. Versículo 16. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou nenhum só. O próprio Sísera fugiu,
e foi morto por Jael, que enfiou uma estaca de tenda através de sua têmpora enquanto ele dormia. O Cântico de Débora, no capítulo 5, celebra essas mortes como vitória divina. Gideão, capítulos 6 a 8, derrota os midianitas com apenas 300 homens, mas a contagem de mortos no lado inimigo é maciça. Capítulo 8, versículo 10. Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e seus exércitos com eles, cerca de 15.000 homens, todos os que restaram de todo o exército dos filhos do Oriente. E os mortos foram 120.000 homens que arrancavam da espada. 120.000 mortos entre os midianitas e seus aliados. Um único versículo, um número astronômico. Jefté, capítulo 11, derrota os amonitas e depois entra em conflito com a tribo de Efraim. Capítulo 12, versículo 6. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. 42.000 israelitas mortos por outros israelitas em uma disputa interna. Sansão, capítulos 13 a 16, é apresentado como herói, mas sua história é uma sequência de assassinatos pessoais. Ele mata 30 filisteus em Ascalon para pagar uma aposta. Mata 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. E no final, ao derrubar o templo de Dagon sobre si mesmo, mata mais 3.000, homens e mulheres que estavam no telhado assistindo ao espetáculo. 3.000 mortos em um único ato suicida de vingança. O livro de Juízes termina com um dos episódios mais sombrios de toda a Bíblia, a guerra civil contra a tribo de Benjamim, capítulos 19 a 21. Após um crime horrendo, o estupro coletivo e assassinato de uma concubina por homens de Gibeá, as outras tribos exigem que os benjamitas entreguem os culpados. Benjamim recusa e uma guerra civil começa. Os números são devastadores. Capítulo 20, versículo 21. Na primeira batalha, Benjamim mata 22.000 israelitas das outras tribos. Versículo 25. Na segunda batalha, 18.000 israelitas mortos. Mas na terceira batalha, a maré vira. Versículo 35. 25.100 benjamitas mortos. Versículo 46. Total de benjamitas mortos na guerra, 25.100 homens de espada. A tribo de Benjamim quase é exterminada completamente. Restam apenas 600 homens fugitivos. E então, para garantir que a tribo não desapareça, as outras tribos atacam Jabes-Gileade e matam todos os habitantes, exceto as virgens, que são entregues aos sobreviventes benjamitas como esposas. 400 virgens raptadas de uma cidade massacrada para resolver um problema demográfico. Quando passamos aos livros de Samuel, a violência continua, agora centrada nas figuras de Samuel, Saul e Davi. Samuel, ainda criança, recebe a profecia de que a casa de Eli será destruída por causa dos pecados de seus filhos. Quando adulto, Samuel participa pessoalmente de execuções, como quando despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal, o rei amalequita que Saul havia poupado contra as ordens divinas. Saul, antes de sua queda, lidera campanhas militares sangrentas. 1 Samuel 14, versículo 48. E reuniu um exército, e feriu os amalequitas, e livrou a Israel das mãos dos que o saqueavam. 1 Samuel 15 descreve outra campanha contra Amaleque, e feriu a Amaleque desde Avilá, até chegar a Sur, que está em frente do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Todo o povo, exceto o rei, cuja preservação custou a Saul o favor divino. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem um histórico de mortes que rivaliza com qualquer guerreiro da antiguidade. Antes de se tornar rei, ele matava filisteus em grupos. 1 Samuel 18, versículo 27. Para pagar o dote de Mical, Davi mata 200 filisteus e traz seus prepúcios como prova. 1 Samuel 27 descreve suas incursões enquanto estava refugiado entre os filisteus. E Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. Não deixava com vida nem homem nem mulher. Extermínio total, cidade após cidade. Como rei, Davi expande o território israelita através de guerras constantes. Segundo Samuel 8 lista suas vitórias: contra filisteus, moabitas,
dos quais mediu-os com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ou seja, matou 2/3 de todos os prisioneiros. Sírios de Zobá, 20.000 soldados mortos. Sírios de Damasco, 22.000 mortos. Edomitas, 18.000 mortos no Vale do Sal. Segundo Samuel 10 descreve a guerra contra os amonitas e seus aliados sírios. 700 carros destruídos, 40.000 cavaleiros mortos. Segundo Samuel 12, culmina a campanha com a conquista de Rabá, a capital amonita, onde o povo foi colocado sob serras e sob trilhos de ferro e sob machados de ferro. Tortura e execução em massa, somando apenas os números específicos mencionados para as campanhas de Davi, aproximadamente 110.000 mortos. O homem segundo o coração de Deus. Autor dos Salmos de Louvor. Ancestral do Messias. 110.000 mortos em seu currículo. Os livros de Reis e Crônicas cobrem aproximadamente 400 anos de história israelita, desde a morte de Davi até a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Ao longo dessa narrativa, o padrão que já identificamos se intensifica. Deus não apenas ordena a morte de inimigos estrangeiros, mas também pune seu próprio povo com mortes em massa quando este se desvia do culto correto. Salomão, o rei sábio, mantém a paz em grande parte através de alianças matrimoniais que resultam na introdução de cultos estrangeiros em Jerusalém. Após sua morte, o reino se divide: Israel ao norte, Judá ao sul. Ambos os reinos passam por ciclos de reis bons e maus, e cada rei mau traz consequências mortais para seu povo. 1 Reis 14 narra a invasão do faraó Sisaque contra Judá durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. O tesouro do templo é saqueado, cidades são destruídas. O texto apresenta isso como punição divina pela apostasia do povo. O profeta Elias aparece no reinado de Acabe, o rei mais maligno do norte. No Monte Carmelo, após o confronto com os profetas de Baal, Elias ordena a execução de todos eles. 1 Reis 18, versículo 40. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 450 profetas de Baal, executados em um único dia por ordem do profeta de Deus. Segundo Reis, apresenta Elias, chamando fogo do céu sobre soldados enviados pelo rei Acasias para prendê-lo. 2 companhias de 50 soldados, cada são consumidas pelo fogo celestial, antes que a terceira companhia suplique por misericórdia. 102 homens mortos por fogo divino, porque estavam cumprindo ordens de seu rei. Eliseu, sucessor de Elias, tem seu próprio momento de violência divina. Segundo Reis 2, versículos 23 a 24. Enquanto subia a Betel, alguns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. A resposta de Eliseu foi amaldiçoá-los em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. 42 crianças despedaçadas por ursos porque zombaram da calvície de um profeta. Esse episódio é particularmente perturbador porque revela uma desproporção brutal entre a ofensa e a punição. Crianças fazendo piadas sobre um homem careca, comportamento desagradável, certamente, mas punível com dilaceramento por animais selvagens. O texto não apresenta qualquer desconforto com essa resposta. Eliseu amaldiçoa. Deus envia as ursas. 42 crianças morrem. Fim do episódio. As guerras entre Israel e seus vizinhos continuam ao longo de Reis e Crônicas, com contagens de mortos que frequentemente chegam às dezenas de milhares. Segundo Reis 8, menciona que Hazael da Síria destruiria fortalezas israelitas, mataria jovens à espada, despedaçaria crianças e abriria os ventres das grávidas. Segundo Reis 13, registra que Ben-Hadad da Síria oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás, reduzindo o exército israelita a apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados a pé. Quando o Reino do Norte finalmente cai diante da Assíria, em 722 a.C., o texto de 2 Reis 17
atribui a catástrofe diretamente à punição divina. E assim aconteceu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus e temeram a outros deuses. O povo inteiro, 10 tribos, é deportado e disperso, desaparecendo da história como entidade política. O Reino do Sul, Judá, sobrevive mais 130 anos, mas seu fim também é interpretado como punição divina. Segundo Reis 24 e 25, narram a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor da Babilônia. O templo é queimado, a cidade é arrasada, a população restante deportada. Segundo Reis 25, versículos 18 a 21, descreve a execução dos líderes judaítas em Ribla, sacerdotes, oficiais, conselheiros, todos mortos diante do rei babilônico. Mas entre todos os eventos de Reis e Crônicas, há um que se destaca pela escala de morte diretamente atribuída a Deus. A praga enviada contra Israel no tempo de Davi. Segundo Samuel 24, e seu paralelo em 1 Crônicas 21, conta que Davi ordenou um censo do povo de Israel, o que aparentemente desagradou a Deus. O texto de Samuel é particularmente confuso aqui, porque o versículo 1 diz que a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Deus incita Davi a fazer o censo e depois pune Israel pelo censo que ele mesmo provocou. Quando o profeta Gade apresenta a Davi 3 opções de punição, 7 anos de fome, 3 meses fugindo de inimigos ou 3 dias de peste, Davi escolhe a peste, preferindo cair nas mãos do Senhor do que nas mãos de homens. O resultado, segundo Samuel 24, versículo 15. E deu o Senhor peste em Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. 70.000 mortos em 3 dias de pestilência enviada por Deus. 70.000 israelitas, o próprio povo escolhido, mortos porque seu rei fez um censo. Um censo que, segundo o texto, foi o próprio Deus quem o incitou a fazer. Estamos diante de um dos números mais altos e mais perturbadores de toda a nossa contagem. Não são cananeus sendo exterminados em guerra de conquista. Não são egípcios sofrendo pragas por causa de seu faraó. São israelitas, homens, mulheres, crianças do povo escolhido, mortos por uma praga enviada diretamente do céu como punição por uma ação administrativa de seu rei. Adicionando esse número ao nosso total corrente, ultrapassamos confortavelmente a marca de 2 milhões de mortes atribuídas diretamente a Deus, ou ordenadas por sua voz nas escrituras hebraicas. E ainda não terminamos. Chegou o momento de virar a página e examinar o outro lado da equação. Depois de percorrer o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas, catalogando milhões de mortes atribuídas a Deus, precisamos agora abrir o dossiê completo de Satanás e verificar seu histórico de violência letal nas mesmas escrituras. O resultado dessa busca é surpreendente não pela quantidade que encontramos, mas pela escassez quase absoluta. Satanás, ou o adversário, ou a serpente, ou o diabo, conforme os diferentes nomes que recebe, aparece relativamente pouco no Antigo Testamento. Sua primeira aparição significativa é no Gênesis 3, como a serpente que tenta Eva no Jardim do Éden. Mas nesse episódio a serpente não mata ninguém. Ela convence Eva a comer do fruto proibido, Eva oferece a Adão, ambos comem, e a punição vem de Deus, não da serpente. A expulsão do jardim, a maldição sobre a humanidade, o trabalho penoso, as dores do parto, a própria mortalidade humana, tudo isso é decretado por Deus como consequência da desobediência, não infligido pela serpente. A serpente apenas conversou. Deus quem puniu. A próxima aparição significativa de Satanás é em 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Este é o episódio do censo que já discutimos, onde 70.000 israelitas morrem na praga subsequente. Mas note cuidadosamente. Satanás incita Davi a fazer o censo, mas quem envia a praga que mata 70.000 pessoas é Deus.
Satanás é o instigador, mas o executor é o Senhor. Os 70.000 mortos vão para a conta de Deus, não de Satanás. E há um detalhe ainda mais complicado. O texto paralelo em 2 Samuel 24 diz que foi o próprio Deus, não Satanás, quem incitou Davi ao censo. Os dois textos se contradizem sobre quem foi o instigador, mas concordam sobre quem foi o executor da punição, Deus. A aparição mais substancial de Satanás em todo o Antigo Testamento está no livro de Jó, capítulos 1 e 2. É aqui, e somente aqui, que encontramos mortes que podem ser atribuídas a Satanás. Mas mesmo essas mortes vêm com um asterisco massivo. Foram explicitamente autorizadas por Deus. A cena é o tribunal celestial. Satanás aparece entre os filhos de Deus, que se apresentam perante o Senhor. Deus pergunta a Satanás de onde ele vem. Satanás responde que andou pela terra, observando-a. Deus então menciona Jó. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus quem coloca Jó na mira. Satanás não estava especificamente interessado em Jó, até Deus chamar atenção para ele. Satanás então argumenta que Jó só é fiel porque Deus o protege e abençoa. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A proposta é de Satanás, mas a autorização precisa vir de Deus, e Deus autoriza. Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Com essa permissão divina, Satanás age. Os sabeus atacam e roubam os bois e jumentos de Jó, matando os servos. Fogo cai do céu e queima as ovelhas e seus pastores. Os caldeus roubam os camelos e matam mais servos. E então, o golpe mais devastador. Um grande vento atinge a casa onde os filhos e filhas de Jó estavam festejando. Derruba a casa sobre eles, e todos morrem. 7 filhos e 3 filhas. 10 mortes. Este é o único episódio em toda a Bíblia hebraica onde Satanás é diretamente responsável por mortes humanas. E mesmo aqui, ele só age após receber permissão explícita de Deus. Satanás não invade a soberania divina. Ele pede autorização e a recebe. No capítulo 2, Satanás retorna ao tribunal celestial. Deus novamente chama a atenção para Jó, observando que ele manteve sua integridade apesar das perdas. Satanás propõe uma nova prova, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Novamente Deus autoriza. Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Satanás então fere Jó com úlceras malignas da planta do pé ao alto da cabeça. Mas não o mata. Deus havia proibido expressamente isso. Satanás opera dentro dos limites estabelecidos pela autoridade divina. E é isso. 10 mortes em todo o Antigo Testamento, todas no livro de Jó, todas autorizadas por Deus. No Novo Testamento, a situação não muda significativamente. Satanás tenta Jesus no deserto, sem violência física. Satanás entra em Judas antes da traição, mas Judas não morre nesse momento. Sua morte posterior é suicídio. Satanás é mencionado como adversário dos cristãos primitivos, tentador, acusador, mas não como assassino. Há uma referência em Apocalipse 12 ao grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que faz guerra contra os santos e os vence por um tempo. Mas Apocalipse é literatura apocalíptica altamente simbólica, descrevendo eventos futuros ou espirituais, não registrando mortes históricas contáveis da mesma forma que os livros históricos do Antigo Testamento. Se somarmos generosamente todo o episódio onde Satanás pode ser indiretamente vinculado a uma morte, incluindo a interpretação de que a tentação no Éden causou a mortalidade humana em geral, ainda não chegamos a números que se comparem minimamente às contagens que documentamos para Deus. 10 mortes diretas, todas autorizadas pelo Altíssimo contra milhões ordenadas, executadas ou enviadas diretamente pelo Criador. O príncipe das trevas contra o Senhor dos exércitos,
10 contra 2.400.000. Ou, se incluirmos o dilúvio, 10 contra 25 a 33 milhões. A matemática é impiedosa. Os números não mentem. E a conclusão que emerge dessas somas é tão perturbadora quanto inevitável. Segundo o próprio texto bíblico, tomado em seu sentido literal, o ser que a tradição religiosa nos ensinou a adorar como fonte de todo bem tem um histórico de violência que supera exponencialmente o ser que nos ensinaram a temer como fonte de todo mal. Spinoza olhou para esses números há mais de 300 anos e concluiu que, ou o Deus verdadeiro é completamente diferente do personagem retratado nas Escrituras, ou a própria ideia de um Deus pessoal que intervém na história precisa ser radicalmente repensada. Ele optou pela segunda alternativa, desenvolvendo sua filosofia do Deus sive natura, Deus como a própria substância infinita da realidade, não como um monarca celestial que ordena genocídios e envia pragas. Outros, confrontados com os mesmos números, encontrarão respostas diferentes. Alguns argumentarão que essas narrativas são simbólicas, não históricas, e que o Deus verdadeiro transcende os textos que tentam descrevê-lo. Outros manterão a literalidade e argumentarão que a soberania divina está além do julgamento humano, que Deus, como Criador de toda a vida, tem o direito absoluto de tirá-la quando e como desejar. Mas o que ninguém pode fazer honestamente é ignorar os números. Eles estão lá, impressos em cada Bíblia, esperando que alguém tenha a coragem de somá-los. Spinoza teve essa coragem, e agora você também tem. Ao longo de 2000 anos, teólogos, rabinos, padres e pastores desenvolveram uma série de argumentos para explicar, ou explicar afastando, os números que acabamos de documentar. Spinoza conhecia esses argumentos intimamente, tendo sido educado na tradição rabínica antes de sua excomunhão. E ele os rejeitou um por um, com a precisão de um cirurgião. O primeiro argumento é o da soberania divina absoluta. Deus criou todas as vidas, portanto tem direito irrestrito de tirá-las. O oleiro pode fazer o que quiser com o barro. Quem somos nós, criaturas finitas, para questionar o Criador infinito? Spinoza respondia: se aceitamos que Deus pode fazer qualquer coisa simplesmente porque é Deus, então as palavras bom e mal perdem todo o significado quando aplicadas a ele. Poderíamos igualmente dizer que Deus é mau, e a resposta seria a mesma. Ele é Deus, pode ser o que quiser. Um conceito de divindade que está além de qualquer avaliação moral não é um conceito útil para fundamentar uma ética ou uma espiritualidade. O segundo argumento é o do pecado universal. Todos os humanos são pecadores desde Adão. Mesmo bebês carregam o pecado original. Portanto, tecnicamente, ninguém que Deus mata é verdadeiramente inocente. Todos merecem a morte simplesmente por existirem como descendentes de Adão. A resposta de Spinoza era dupla. Primeiro, a ideia de culpa hereditária viola qualquer noção coerente de justiça. Punir alguém por ações de ancestrais remotos não é justiça, é tirania arbitrária. Segundo, se todos merecem a morte por pecado original, por que Deus mata alguns e poupa outros? A seletividade da violência divina contradiz a universalidade da culpa alegada. O terceiro argumento é o do conhecimento limitado. Deus vê o quadro completo. Nós vemos apenas fragmentos. O que parece crueldade para nós pode ser misericórdia numa perspectiva eterna. As crianças afogadas no dilúvio talvez tenham ido para um lugar melhor. Os cananeus exterminados talvez teriam causado males ainda maiores se vivessem. Spinoza considerava esse argumento o mais perigoso de todos, porque pode justificar literalmente qualquer atrocidade. Se podemos sempre dizer, Deus sabe algo que não sabemos, então nenhuma ação divina pode jamais ser questionada. O argumento é irrefutável precisamente porque é vazio, não explica nada, apenas proíbe perguntas. O quarto argumento é o da leitura não literal. Essas narrativas são simbólicas, mitológicas, alegóricas. O dilúvio representa purificação espiritual. As pragas do Egito simbolizam a libertação da escravidão interior. Os massacres em Canaã são metáforas para a conquista dos vícios pessoais.
Spinoza não rejeitava leituras alegóricas em princípio, mas observava que a tradição religiosa, historicamente, insistiu na literalidade desses textos quando conveniente. Você não pode celebrar a Páscoa como memorial de um evento histórico real e, simultaneamente, dizer que os primogênitos egípcios mortos são apenas símbolos. Ou o evento aconteceu ou não aconteceu. Se aconteceu, os números são reais. Se não aconteceu, então a base histórica de grande parte da fé judaico-cristã se dissolve. O quinto argumento é o do contexto histórico. Deus se revelou progressivamente, adaptando-se à compreensão limitada de povos antigos. A violência do Antigo Testamento reflete a brutalidade daquela era, não a natureza verdadeira de Deus, que se revelaria plenamente apenas em Jesus Cristo. Esse argumento é popular entre cristãos, mas cria seus próprios problemas. Se Deus ordenou genuinamente os massacres em Canaã, mesmo que como concessão à mentalidade da época, então ele é capaz de ordenar atrocidades quando considera apropriado. O que garante que não fará isso novamente? E se os mandamentos de extermínio não foram genuínos, mas apenas mal entendidos por Moisés e Josué, então grandes porções da Bíblia são simplesmente erros humanos, não revelação divina. Spinoza concluía que nenhuma dessas defesas resolvia o problema fundamental. Se o Deus das Escrituras é tomado literalmente, ele é um tirano cósmico cujo histórico de violência supera qualquer ditador terrestre. Se é tomado simbolicamente, então a base da religião institucional, que depende de eventos históricos reais como criação, êxodo, revelação no Sinai, colapsa. A única saída para Spinoza era reconhecer que esses textos são documentos humanos, escritos por homens com concepções limitadas de divindade, refletindo as violências e ansiedades de suas épocas. O Deus verdadeiro, se existe, não é o personagem temperamental das narrativas bíblicas, mas algo infinitamente maior, que não se ofende com blasfêmias, não exige sacrifícios, não ordena genocídios, não envia pragas. Esse Deus de Spinoza não conforta da mesma forma que o Deus pessoal da religião tradicional. Não responde orações, não intervém em batalhas, não escolhe povos favoritos, mas também não afoga bebês, não executa primogênitos, não ordena o extermínio de cidades inteiras. Para Spinoza, essa troca valia a pena. A filosofia da religião tradicionalmente discute o problema do mal. Se Deus é onipotente, onisciente e perfeitamente bom, por que existe mal no mundo? Terremotos, doenças, sofrimento de inocentes. Como reconciliar essas realidades com um Criador benevolente? Mas os números que documentamos apresentam um problema diferente e mais agudo. Não estamos perguntando por que Deus permite o mal. Estamos perguntando por que Deus pratica o mal, pelo menos segundo os critérios que ele mesmo estabelece para julgar humanos. A Bíblia condena o assassinato. Não matarás é um dos 10 mandamentos, mas Deus mata milhões. A Bíblia condena a punição de filhos pelos pecados dos pais. Deuteronômio 24, versículo 16 declara: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Mas Deus mata primogênitos egípcios pelos pecados de Faraó, afoga crianças no dilúvio pelos pecados dos adultos, extermina famílias inteiras de Corá, Datã e Abirão pela rebelião dos patriarcas. Existe uma contradição flagrante entre o que Deus ordena aos humanos e o que Deus faz ele mesmo. A resposta teológica padrão é que Deus está acima da lei que ele estabelece para as criaturas. O Criador não está sujeito às mesmas regras que a criação. O que seria assassinato, se praticado por um humano, é simplesmente juízo quando praticado por Deus? Spinoza rejeitava essa distinção como arbitrária. Se uma ação é má quando um humano a pratica, matar crianças inocentes, por exemplo, ela não se torna magicamente boa quando praticada por um ser mais poderoso. A bondade ou maldade de um ato não depende de quem o pratica, mas da natureza do próprio ato. Matar bebês é mal. Ponto. Não importa se quem mata é um soldado, um rei ou um deus. Essa posição de Spinoza era revolucionária porque submetia Deus ao tribunal da razão moral, em vez de submeter a razão moral ao tribunal de Deus. Para a tradição religiosa,
Algo é bom porque Deus o aprova. Para Spinoza, Deus, se é genuinamente perfeito, só pode aprovar o que é racionalmente bom. Um ser que ordenasse genocídios não seria digno de ser chamado de Deus, independentemente de quão poderoso fosse. Isso levanta uma questão perturbadora, que a tradição religiosa raramente confronta. E se Satanás fosse simplesmente o mais fraco dos dois seres celestiais, não o mais maligno? Considere os números novamente. Deus, milhões de mortos. Satanás, 10 mortos, todos autorizados por Deus. Se julgarmos exclusivamente por resultados, por corpos empilhados, o ser que chamamos de diabo tem um histórico infinitamente menos violento que o ser que chamamos de Senhor. É claro que a tradição religiosa responde que Satanás é mau por natureza e intenção, enquanto Deus é bom mesmo quando mata, porque suas intenções são santas. Mas como verificamos intenções de seres sobrenaturais? Só temos acesso às ações descritas nos textos, e as ações de Deus, conforme registradas, são massivamente mais letais que as de Satanás. Spinoza não estava argumentando que Satanás é bom e Deus é mau. Ele estava argumentando que toda essa estrutura narrativa, o Deus ciumento que pune nações, o adversário que tenta os justos, o drama cósmico de bem contra mal, é uma projeção humana, uma mitologia que povos antigos criaram para dar sentido a um universo que não compreendiam. O Deus verdadeiro, para Spinoza, não tem adversários porque é a própria substância infinita da qual tudo mais é manifestação. Não há fora de Deus para que um Satanás possa existir independentemente. Não há batalha cósmica entre luz e trevas, apenas a realidade única se expressando em infinitas formas. Essa visão elimina o problema do mal invertido, simplesmente dissolvendo os personagens que o constituem. Não há Deus sádico ordenando genocídios, porque o Deus de Spinoza não ordena nada. Ele simplesmente é. Não há Satanás tentando humanos, porque tentação pressupõe um universo dividido entre forças opostas. E para Spinoza, o universo é uma substância única, indivisível. Para muitos, essa solução parece uma evasão. Queremos um Deus pessoal que nos ame, nos proteja, nos ouça. O Deus de Spinoza não oferece esse conforto, mas Spinoza perguntaria: o conforto oferecido pelo Deus bíblico é genuíno? Você se sente verdadeiramente confortado ao adorar um ser que afogou milhões, incluindo bebês? Talvez o desconforto do Deus de Spinoza seja preferível ao falso conforto do Deus que mata. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, amaldiçoado pela sinagoga, ignorado pela academia, praticamente desconhecido pelo público geral. Seus livros foram proibidos tanto por autoridades judaicas quanto cristãs. Parecia que suas ideias morreriam com ele. Não morreram. No século seguinte, o iluminismo europeu redescobriu Spinoza. Pensadores como Pierre Bayle, Gottfried Leibniz e, posteriormente, Voltaire, Diderot e os enciclopedistas franceses leram suas obras com uma mistura de fascinação e horror. A ideia de submeter os textos sagrados à análise racional, de tratá-los como documentos históricos sujeitos à crítica, de questionar a literalidade das narrativas bíblicas, tudo isso que Spinoza havia articulado sozinho, tornou-se gradualmente o fundamento da crítica bíblica moderna. No século XIX, estudiosos alemães como Julius Wellhausen desenvolveram a hipótese documentária, argumentando que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas é uma compilação de múltiplas fontes, cada uma com sua própria teologia e agenda. Essa abordagem, diretamente herdeira do método de Spinoza, revolucionou os estudos bíblicos e continua dominante nas universidades até hoje. Os números que Spinoza começou a contar foram recontados e expandidos por gerações subsequentes. No século XX, o escritor Steve Wells criou o Drunken Skeptic's Annotated Bible, um projeto que catalogou sistematicamente cada morte atribuída a Deus nas Escrituras. Seu total, aproximadamente 2,8 milhões de mortes, onde números específicos são dados, mas algo entre 25 e 33 milhões se incluirmos os extermínios em massa não quantificados. Esses números foram verificados e revisados por outros pesquisadores.
Alguns chegam a totais ligeiramente diferentes, dependendo de como interpretam certas passagens ambíguas. Mas a ordem de magnitude permanece consistente. Milhões para Deus, 10 para Satanás. A influência de Spinoza vai além da crítica bíblica. Sua filosofia moldou diretamente alguns dos maiores pensadores dos séculos seguintes. Goethe declarou: "A paz de espírito de Spinoza me conquistou." Hegel considerava o espinosismo o ponto de partida necessário para qualquer filosofia séria. Nietzsche, embora crítico em alguns aspectos, reconhecia em Spinoza um predecessor de sua própria crítica à moralidade tradicional. Einstein foi talvez o admirador mais famoso. Quando perguntado por um rabino se acreditava em Deus, Einstein respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza que se revela na harmonia ordeira do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos." Essa declaração causou controvérsia na época. Muitos religiosos queriam reivindicar Einstein como um dos seus. Mas Einstein foi claro: o Deus pessoal da tradição bíblica que intervém na história, escolhe povos, ordena guerras e envia pragas, não era seu Deus. O legado de Spinoza também aparece em lugares inesperados. A moderna neurociência, ao estudar como o cérebro cria a experiência do eu e da consciência, frequentemente encontra paralelos com a metafísica spinozana, onde mente e corpo não são substâncias separadas, mas aspectos diferentes de uma única realidade. Antônio Damasio, um dos principais neurocientistas contemporâneos, escreveu um livro inteiro sobre essa conexão, Em Busca de Spinoza. Nas discussões contemporâneas sobre ética e religião, os argumentos de Spinoza continuam relevantes. Quando o novo ateísmo de Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens ganhou proeminência no início do século XXI, muitas de suas críticas à religião organizada ecoavam pontos que Spinoza havia levantado 3 séculos antes. A diferença é que Spinoza fez essas críticas sozinho, arriscando tudo, enquanto os novos ateus escrevem best-sellers protegidos por leis de liberdade de expressão. Mas talvez a herança mais duradoura de Spinoza seja simplesmente a permissão para questionar, para contar, para somar os corpos e perguntar o que os números significam. Antes dele, essa pergunta era impensável para a maioria das pessoas educadas dentro de tradições religiosas. Depois dele, tornou-se inevitável para qualquer mente honesta que confrontasse os textos sagrados sem vendas nos olhos. Passamos horas contando mortes atribuídas a Deus nas escrituras hebraicas. Documentamos milhões de vítimas, desde os afogados do dilúvio até os pestilenciados no tempo de Davi. Comparamos esse total com as 10 mortes atribuídas a Satanás. Os números são claros, verificáveis, devastadores para qualquer leitura simplista do texto bíblico. Mas seria desonesto terminar essa jornada sem reconhecer o que os números não dizem. Os números não dizem se esses eventos aconteceram historicamente. A arqueologia moderna encontra pouca ou nenhuma evidência para muitos dos episódios descritos. Não há registro do dilúvio universal. Não há confirmação egípcia das pragas. A conquista de Canaã descrita em Josué contradiz achados arqueológicos que sugerem uma transição muito mais gradual. Se esses eventos não aconteceram como descritos, os números são ficcionais, não históricos. Os números não dizem quem escreveu esses textos nem por quê. A crítica bíblica moderna identificou múltiplas fontes, múltiplas edições, múltiplas agendas teológicas e políticas competindo dentro das Escrituras. Narrativas de violência divina podem ter sido amplificadas ou inventadas para justificar conquistas territoriais, consolidar poder sacerdotal ou explicar derrotas militares como punição por pecados. Os números não dizem como comunidades de fé, ao longo dos milênios, encontraram significado, conforto e orientação moral nesses mesmos textos. Judeus e cristãos leram essas escrituras durante 3.000 anos, e a maioria não se tornou genocida por causa disso. Claramente há algo mais acontecendo na relação entre texto sagrado e comunidade religiosa do que simples literalismo. Os números não dizem o que fazer com a dimensão espiritual da existência humana. Mesmo que rejeitemos o Deus bíblico como moralmente inaceitável, isso não elimina a experiência humana do sagrado,
do transcendente, do mistério. Spinoza sabia disso. Por isso desenvolveu sua própria teologia, seu próprio Deus, em vez de simplesmente declarar ateísmo. Os números também não dizem que toda religião é má, ou que toda fé é ilusão. Reduzir tradições espirituais milenares a uma contagem de cadáveres em textos antigos seria tão simplista quanto ignorar completamente esses cadáveres. As religiões são fenômenos complexos que incluem arte, música, comunidade, ética, consolo diante da morte, estrutura para a vida, muito além das narrativas violentas de suas escrituras fundacionais. Spinoza entendia essa complexidade. Ele não queria destruir a religião, queria purificá-la. Queria libertar o conceito de Deus das projeções primitivas de tribos antigas que imaginavam o divino como um guerreiro tribal, ampliado, ciumento e violento, como os reis terrenos que conheciam. O projeto de Spinoza era construtivo, não apenas crítico. Depois de demolir o Deus antropomórfico das escrituras literais, ele ofereceu uma alternativa, um Deus que é a própria natureza em sua totalidade infinita, um Deus que não precisa ser temido porque não pune, não precisa ser adulado porque não tem vaidade, não precisa ser obedecido porque não emite comandos arbitrários. Esse Deus não é confortável no sentido tradicional. Não responde orações por cura de doenças ou vitória em batalhas. Não promete vida após a morte nem castigo para inimigos, mas também não afoga crianças, não ordena genocídios, não endurece corações para ter desculpa para enviar mais pragas. Para Spinoza, a troca valia infinitamente a pena. Os números que contamos são um ponto de partida, não um destino final. Eles demolem algo. A imagem do Deus perfeitamente bom que mata milhões, enquanto seu adversário mata 10. Mas a demolição é apenas a primeira fase de qualquer construção séria. O que você construirá no terreno limpo é uma decisão sua. Existe um motivo pelo qual as autoridades religiosas reagiram com tanta violência às ideias de Spinoza. Não era apenas que ele contava cadáveres ou questionava a literalidade das escrituras. Era algo mais fundamental e mais ameaçador. Ele oferecia liberdade. A religião institucional, em todas as suas formas, opera através de um mecanismo básico: autoridade. Alguém, um sacerdote, um rabino, um pastor, um imã, possui acesso privilegiado à verdade divina e transmite essa verdade aos fiéis. Os fiéis devem aceitar essa transmissão porque não tem como verificá-la independentemente. Deus falou a Moisés, não a você. Deus inspirou os profetas, não você. Você depende dos intermediários. Spinoza dinamitou esse sistema ao declarar que qualquer pessoa com razão pode acessar a verdade diretamente. Não é preciso ler hebraico antigo nem estudar em seminários. Basta pensar claramente, examinar as evidências e tirar conclusões honestas. A razão humana é suficiente para distinguir verdade de falsidade, inclusive em questões teológicas. Isso era, e ainda é, profundamente libertador e profundamente perigoso. Libertador porque remove a dependência de intermediários humanos, que podem errar, mentir, manipular ou abusar de sua autoridade. Se você pode verificar verdades por si mesmo, não precisa acreditar cegamente no que lhe dizem. Não precisa aceitar que afogamento de bebês é misericórdia divina, só porque um teólogo afirma isso. Perigoso porque elimina as estruturas de controle social que a religião institucional fornece. Sociedades tradicionais usavam o medo de punição divina para manter ordem, impor conformidade, justificar hierarquias. Se as pessoas deixam de temer um Deus que pune, se deixam de acreditar nas narrativas que sustentam o poder sacerdotal, o que mantém a sociedade coesa? Spinoza acreditava que a razão e a ética poderiam fazer esse trabalho sem necessidade de mitos violentos. Pessoas racionais entenderiam que cooperação, justiça e respeito mútuo são do interesse de todos. Não precisamos da ameaça de pragas celestiais para sermos bons. Precisamos apenas de sabedoria. A história subsequente mostrou que essa aposta era otimista demais. Sociedades que abandonaram a religião não se tornaram automaticamente mais racionais ou éticas. O século XX, o mais secular da história, foi também o mais sangrento, com guerras mundiais,
holocausto, gulags e genocídios praticados por regimes explicitamente ateus. Mas seria injusto culpar Spinoza por isso. Ele nunca disse que a razão sozinha resolveria todos os problemas humanos. Disse apenas que a razão é melhor fundamento para a ética do que mitos violentos sobre deuses ciumentos. E nisso, apesar de tudo, ele provavelmente estava certo. A liberdade que Spinoza oferecia era perigosa não porque levava necessariamente ao mal, mas porque colocava a responsabilidade moral de volta nas mãos de cada indivíduo. Você não pode mais dizer, estou apenas obedecendo ordens divinas quando comete uma atrocidade. Não há autoridade superior para transferir culpa. Você é responsável por suas escolhas, e se suas escolhas causam sofrimento, a culpa é sua. Essa é a liberdade adulta que Spinoza exigia de seus leitores. A liberdade de pensar por si mesmo, concluir por si mesmo, agir por si mesmo e aceitar as consequências por si mesmo. É uma liberdade que muitos preferem recusar. Chegamos ao final desta jornada através dos números da Bíblia, das contagens de cadáveres, das comparações entre Deus e Satanás, das justificativas teológicas e suas falhas, da vida e pensamento de um jovem excomungado que ousou somar o que ninguém queria ver somado. Você viu os números. 2.400.000 mortes atribuídas diretamente a Deus, onde as Escrituras fornecem cifras específicas. 25 a 33 milhões, se incluirmos os extermínios em massa não quantificados. 10 mortes atribuídas a Satanás, todas no livro de Jó, todas autorizadas pelo próprio Deus. Você viu as narrativas. O dilúvio que afogou bebês e grávidas, as pragas que mataram primogênitos inocentes, os massacres em Canaã ordenados explicitamente pela voz divina, as pestilências enviadas contra o próprio povo, escolhido por infrações menores. Você viu os argumentos. A soberania divina, que supostamente justifica qualquer ação, o pecado original, que supostamente faz todos merecerem a morte, o mistério divino que supostamente nos proíbe de questionar. E você viu por que Spinoza rejeitava cada um desses argumentos como evasões intelectualmente desonestas. O que você faz agora com tudo isso é inteiramente sua escolha. Você pode decidir que esses números são irrelevantes, que a fé opera numa esfera diferente da razão, que Deus não precisa se justificar perante tribunais humanos, que o conforto espiritual que sua religião oferece vale mais que a coerência intelectual. Você pode decidir que esses números exigem uma releitura das Escrituras, não como história literal, mas como mitologia, alegoria, documento humano que reflete as limitações e violências de seus autores antigos, preservando talvez verdades simbólicas sob a superfície sangrenta. Você pode decidir que esses números revelam a falência completa do teísmo tradicional, que nenhum ser digno de adoração poderia ter o histórico documentado nas páginas sagradas e que a única resposta honesta é abandonar completamente a ideia de um Deus pessoal. Ou você pode fazer o que Spinoza fez, rejeitar o Deus das Escrituras literais, mas não rejeitar o conceito de divindade. Buscar um Deus além do personagem tribal que os autores antigos imaginaram. Um Deus que não compete com Satanás em contagem de corpos porque não produz corpos. Um Deus que é a própria estrutura racional do universo, infinito, eterno, além de categorias humanas de ciúme, ira ou favorecimento. Spinoza viveu o resto de sua vida após a excomunhão em paz notável. Apesar de ter perdido família, comunidade e pertencimento, apesar de viver na pobreza polindo lentes, apesar de saber que suas obras seriam proibidas e seu nome amaldiçoado, ele manteve uma serenidade que impressionou todos que o conheceram. Visitantes relatavam encontrar um homem gentil, generoso, sem amargura pelos que o haviam perseguido. Essa paz não vinha da ignorância. Spinoza sabia exatamente o que estava nos textos sagrados, havia contado os corpos. Vinha de ter encontrado algo mais verdadeiro, uma relação com o infinito que não dependia de narrativas violentas nem de intermediários autoritários, uma ética baseada em razão e não em medo, uma liberdade interior que nenhuma excomunhão podia revogar. Esse era o convite de Spinoza aos seus leitores, não para destruir fé, mas para purificá-la, não para abandonar Deus,
mas para encontrar um Deus digno do nome. Não para viver sem significado, mas para construir significado sobre fundamentos que não se envergonham da luz do exame racional. O convite permanece aberto, 350 anos depois. Você contou os corpos, você viu os números, você conheceu os argumentos de ambos os lados. Agora a escolha é sua. Bem-vindo à liberdade.